exaltando e glorificando, porque é Ele quem domina tudo, é Ele quem manda aqui. Então nós vamos falar aquilo que o Senhor tem para você. Não exatamente, nem sempre é daquela maneira que a gente quer, né? Mas o mais importante de tudo é o que Ele quer. A palavra do Senhor diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Estou vendo alguns rostinhos conhecidos aqui, né? Estou muito feliz de rever muitas pessoas que já não vi há algum tempo, que em razão dessa pandemia, a gente ficou assim um pouco sem visitar, né, e tudo, e estamos aqui nessa festa linda, maravilhosa. Essa passagem, esse livro de Esté é uma passagem bastante conhecida. Eu até fiquei assim, um tanto quanto preocupada, porque às vezes a gente fala de passagens que a gente já ouviu tantas vezes, mas o Senhor, Ele fala, cada vez que a gente lê, Ele fala de uma maneira diferente, né, Laura? E nós estamos aqui para estar falando. Até chegar ao versículo 14, esse tema fala, né, vocês foram chamadas para esse tempo. Né? Vocês foram chamadas para esse tempo. Já vou falar de vocês, de nós, que fomos chamadas para esse tempo. E essa passagem, né, a gente vai estar tratando de dois tempos diferentes. Porque a gente tem que falar do tempo em que Esté viveu, do tempo em que ela foi chamada. E logo em seguida nós vamos estar tratando do tempo em que nós fomos chamadas. Existe aí duas situações diferentes, mas existe uma palavra importante que precisa estar presente nesses dois tempos, que esteve presente no tempo em que Esté foi chamada e que, para que se cumpra a vontade de Deus nas nossas vidas, também vai precisar estar presente nos tempos de hoje. E ao longo da mensagem a gente vai estar falando a respeito dessa palavra que foi importante para que as coisas do Senhor se concretizassem naquele tempo em que Esté viveu. Como eu falei, uma passagem conhecida, então algumas partes a gente nem precisa detalhar, porque os irmãos já conhecem. Mas Esté foi criada ali por um primo, e algumas versões bíblicas trata de Mardoqueu, outras versões falam de Mordecai, mas estamos falando da mesma pessoa. Sabemos que ela era órfã e que esse primo pegou Esté para cuidar e cuidou como filha. O nosso Deus, né? Ele não tem como deixar de falar, quando a gente fala dessa questão de cuidar como filho, a gente também se lembra, né, de todo esse amor de Deus para conosco. Não tem como a gente deixar de falar quando a gente vê essa coisa que aconteceu na vida de Esté, né, essa proteção de Deus na vida de Esté, porque existia um propósito. Aqui nós já ouvimos uma letra de um hino, né, que fala que nem tudo que é mal vem para a morte. E quando a gente vê a história de Esté, esse hino também se encaixa. E em outras colocações que eu for falando aqui, porque a gente vai pedindo ao Senhor, né, Senhor, se for exatamente isso que é para ser dito, né, ao longo do culto o Senhor vai trabalhando. E o Senhor vai trazendo os hinos certos, né, para que a gente para que a gente saiba, olha, eu estou no negócio, fui eu quem te avisei, pode falar. E ainda assim, eu ainda estava sentada ali preocupada. Mas, sabe, esse amor de Deus, por isso que eu estou assim, ó, toda acabada mesmo, graças a Deus, porque eu ouvi o Senhor falando diretamente comigo. Gente, isso é muito bom. Ele é criador de tudo, sabe? E eu sou pequenininha. Você está aí, ó, às vezes pensa que o Senhor nem está te vendo, mas o Senhor te trouxe aqui hoje para tratar com você de uma maneira toda especial, porque Ele tem a palavra certa para as suas necessidades. E o Senhor, Ele vai tratar com você. E Mardoqueu cuidou de Esté como se fosse filha. E aparentemente estava acontecendo algo que não tinha nada a ver com a história de Esté. Porque às vezes acontecem coisas na vida de algum parente ou na vida de algum conhecido que aparentemente não tem nada a ver com a nossa história, né? E lá
no palácio estava acontecendo uma grande festa. Não era essa festa que está acontecendo aqui, né? Que a nossa festa é regada ao Espírito Santo. Lá tinha outras coisas que não eram de Deus. E eram 6 meses de festas. Vejam bem, todos aqueles homens reunidos ali, durante 6 meses, bebendo, fazendo tudo que não agradava ao Senhor. E era uma coisa muito pomposa, porque era festa lá no palácio. Aparentemente essa história não tinha absolutamente nada a ver com uma órfã que estava lá sendo criada pelo primo. E às vezes você pensa assim também. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. E as coisas vão se enrolando na vida de alguém, mas no final é você que vai lá porque o Senhor te mandou ir. Mas não tinha nada a ver comigo, mas a glória de Deus vai ser manifesta na vida daquela pessoa que aparentemente não tinha nada a ver com você. Só que tem momentos que a gente continua insistindo, dizendo que não tem nada a ver comigo, não vou me meter na história. Mas o Senhor, quando fala contigo para você ir fazer, para você se envolver, você não pode temer, porque quando Ele chama, quando Ele manda, Ele capacita, Ele te enche de autoridade para você fazer o que o Senhor lhe mandou fazer. Não pode fingir que você não tem nada a ver com isso, se o Senhor mandou você fazer. E aquela história lá do palácio, como eu falei, parecia que não tinha nada a ver com a história daquela menina. Mas o Senhor, quando Ele tem um propósito nas nossas vidas, Ele vai mexendo de longe, vai fazendo um rebuliço, de longe, e as coisas vão... Só no final que a gente para... mas aquilo tudo aconteceu, era por causa disso, né? Mas enquanto a gente está no processo... A gente não, parece que não vê a solução do problema. A gente não vê mesmo, né? Onisciente, onipresente, onipotente é o Deus que eu sirvo, eu não sou, né? Então a gente fica assim, preocupado. As coisas estão piorando, as dificuldades estão aumentando, mas deixa que o Senhor continua no controle. Deixa o rebuliço acontecer, deixa as histórias ruins se espalharem, não tem problema. Todos que tomaram conhecimento das histórias ruins vão tomar conhecimento das histórias boas e vão glorificar e exaltar junto com você. E estava lá uma rainha muito linda naquele palácio, que era a rainha Vasti, alguns pronunciam Vasti, e ela estava lá, foi convocada para essa festa. Você imagina uma rainha, o rei chegar e falar, olha, quero você na minha festa. Ele queria levantar aquela mulher como um troféu, mostrar para aqueles homens a mulher linda que tinha. Essa questão de levantar como troféu até traz alguns questionamentos para que isso venha acontecendo, né? Às vezes também no nosso meio. E nessa história de Esther, a gente vê que não tem esse negócio de você querer apresentar a sua mulher como troféu, deixa a sua mulher viver a vida dela, né? E ali aquele homem achou que podia mostrar, essa é minha mulher. Mas ela achou aquilo um absurdo, um desaforo tão grande. E ela resolveu não ir. Aparentemente, ela resolveu não ir. Mas não foi ela que resolveu não ir. Quem resolveu que ela não deveria ir era o Todo-Poderoso, porque Ele já sabia o final daquela história. Como a gente ouviu aqui hoje também, a respeito de Pedro, e quando eu vejo essa parte da mensagem da história de Esther e da rainha Vasti, eu lembro quando foi dito aqui também pela missionária Roseli, a respeito de Pedro, né, que já havia lavado a rede, e ele estava pensando que ele estava no controle, porque ele era pescador, ele já conhecia o mar, ele sabia que não valia mais a pena voltar para lá. E Pedro estava achando que já havia acabado aquela pesca. Mas as pessoas não sabiam, eu ouvi até 2 vezes essa semana falando a respeito de Pedro. É como se
a gente pudesse ouvir o Senhor falando ali com os peixes, olha, não vai para aquele lado de lá, porque eu preciso conversar com Pedro de manhã. Às vezes você olha assim, parece que não, aconteceu por um acaso, né? Mas Deus fecha as portas em determinados momentos, porque a gente quer agir conforme a nossa vontade, a gente quer agir conforme o nosso querer, e é preciso que Deus feche as portas, para que a gente possa viver o melhor de Deus. E a gente não olhando com os olhos espirituais, às vezes a gente chega até a reclamar, mas o Senhor chegou para aqueles peixes e falou assim, ó, não quero ninguém pro lado de lá. Fica tudo escondidinho aqui, porque na hora certa eu libero vocês. Porque Ele é aquele que domina o vento, que domina o mar, domina tudo. E se for necessário, Ele fala pro peixe ficar paradinho lá no canto, porque Ele tem uma conversa com Pedro de manhã. Então eu não sei como está a sua situação, não sei como está a sua vida, mas às vezes o Senhor está movendo em algum lugar. Ai, Silvana, mas parece que Deus não está me ouvindo, parece que Deus não está me vendo. Você não precisa ver nada, você só precisa acreditar, porque Ele está agindo em tudo e por tudo para trazer a sua vitória. E Ele faz de maneiras improváveis, né? Quem diria que uma rainha ia rejeitar se chegar na festa do rei? Mas o Senhor endureceu o coração daquela mulher, porque Ele precisava, havia um propósito naquela história. O povo do Senhor, o propósito ali não era colocar Esther num lugar alto, não. A bênção daqui não está no fato de Esther colocar uma coroa na cabeça. Existia um livramento, existia um propósito maior do Senhor, que as pessoas ainda não sabiam. E a gente vai lendo a passagem de Esther, e parece que as coisas vão acontecendo tudo na mesma hora, né? Um atrás do outro, assim. Mas foram tempos, né? Porque a gente vê a história toda completa, assim, mas estudiosos, né? Procuram analisar para ver quanto tempo se passou essa história. Para a gente ter uma ideia, esse caso a Bíblia menciona, como a rainha foi destronada, foi dito que o rei precisava ter uma rainha, é lógico. E procuraram lá diversas mulheres. E Esther foi levada para o harém para ser lançada ali a sorte para ver se o rei iria gostar dela. 1 ano de preparação. 1 ano de preparação. Mas Deus já havia escolhido Esther desde o início. Deus já havia te escolhido, Deus já sabe o que está escrito para você faz muito tempo. E quantos de nós queremos avançar e não queremos esperar o tempo da preparação? O tempo da preparação é muito difícil, porque a vitória parece que está ali, mas eu não consigo botar a mão nela, eu não consigo alcançar. E aí faz me lembrar lá, né, da história lá da viúva, que o Senhor chegou para o profeta e falou, olha, vai lá naquela cidade que tem um profeta lá. Não, o Senhor falou para o profeta, vai lá que tem uma viúva que vai te alimentar. E a gente tem essa visão assim, né? Se o Senhor mandou, já está tudo certo, está tudo resolvido. E imagina se vai o profeta pensando que tem banquete na mesa. Não é pelo fato do Senhor ter dito que vai fazer, que a coisa vai chegar lá e vai acontecer do seu jeito, do jeito que você achou que deveria ser. O profeta foi. Chegou lá e encontrou uma mulher necessitada que não tinha banquete na mesa para dar para ele. Veja como Deus trabalha de uma maneira improvável, né? Existe a preparação, né? Aquele homem sabia que teria vitória no final, o profeta de Deus, porque Deus falou para ele, vai lá.
Se alimenta lá, que tem uma mulher que eu já preparei para te alimentar. Mas precisou que aquela mulher acreditasse que Deus iria agir na vida dela, para que se concretizasse a vontade de Deus naquele negócio. Eu preciso repetir. Precisou que alguém acreditasse, para que a vontade se concretizasse. Mas Deus é soberano, né? Deus tem todo o poder. Mas você precisa depositar a sua confiança no Todo-Poderoso. Deus não está aqui para dar honra para outro. Há poucos dias, né? Eu trabalho com os estagiários que são daqui da igreja, que é o Jonatas e a Júlia. Há poucos dias, uma colega, né, de lá do trabalho estava passando por momentos de muita dificuldade. E ela vira para a gente, ela fala, gente, precisa rezar aí, hein, gente, precisa rezar. E aí eu falei com eles, olha só, vamos fazer um jejum pela nossa colega. Mas aí o Senhor tocou no meu coração, ó, eu não divido honra. E ela tem pedido para rezar. Se eu não disser para ela que eu estou orando, ela vai achar que é o Deus dela da reza que está fazendo as coisas na vida dela, né? Eu cheguei para o marido dela e falei, ó, vou fazer um jejum pela sua esposa, mas é para o Deus da Bíblia, hein? E aí ele, eu não sei qual é o Deus que você serve, mas o Deus que nós vamos pedir é o Deus da Bíblia, tá? E se acontecer qualquer coisa, quem fez o milagre foi o Deus da Bíblia. É a esse que a gente está pedindo, e você pode pedir também. Porque Deus, ele não vai dividir honra com ninguém. Precisa deixar bem claro que foi ele que fez. Então a coisa vai ficando difícil, vai estreitando. E a gente fica tendo dificuldade até mesmo para respirar em determinadas situações. Quem olha de fora, fala assim, agora não tem jeito mais não. Né? Agora ela vai murmurar. Agora ela vai reclamar. Mas você está naquele período de preparação. E a sua confiança precisa continuar no Todo-Poderoso. Porque haja o que houver, aconteça o que acontecer, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E aquela mulher foi. E foi a escolhida para ser rainha. Já estava tudo bem, estava tudo certo. Já colocou a coroa na cabeça, agora pode descansar. Quem disse que crente pode descansar? Aqui não é lugar de descanso, não. Se você está falando assim, agora já está bom, agora já posso descansar, está pedindo para morrer? Porque para descansar só depois da morte. Porque enquanto a gente estiver aqui, é luta atrás de luta, e é vitória na frente da vitória, porque é assim que crente vive, é o que está escrito na palavra, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E você estava lá, pensando que já estava tudo muito bem, tudo tranquilo, agora alcancei o posto mais alto que uma mulher pode alcançar numa nação, mas não dá para sossegar. Só dá para sossegar se Jesus estiver no barco, né? Que aí a gente tem aquele, eu vou sossegar, né? Independente, porque o sossego mesmo precisa estar no nosso coração, porque a gente tem que ter paz. O nosso Deus é um Deus de paz. Essa é a diferença daquele que serve para o que não serve. Porque passar por luta e por tribulação, todos nós passamos. A diferença é que a gente tem certeza da vitória. Porque o nosso Deus, passa juntinho conosco nas dificuldades. E não estava tudo tranquilo para Esther. O Deus Todo-Poderoso havia colocado Esther ali por um propósito. Eu não sei aonde você trabalha, eu não sei quem são os seus vizinhos, eu não sei em que família o Senhor te colocou. De uma coisa eu tenho certeza, Deus não faz nada sem propósito. O seu casamento não vai acabar porque está difícil. A sua família não vai ser destruída porque está difícil. Não é possível, não consigo mais continuar. Você vai conseguir continuar. Existe um propósito para você ter sido colocado naquela casa. Os planos de Deus vão se cumprir na sua vida. Em nome de Jesus. Se você entrou aqui com dúvidas,
Porque às vezes as coisas são tão difíceis, parece um emaranhado. Parece que não foi Deus que me colocou nesse lugar. Se você entrou aqui com essa dúvida, o Senhor me trouxe aqui para dizer para você, foi Ele quem te plantou no lugar onde você está. Não duvide, o Senhor tem propósito para você estar passando pelo que você está passando. E ali estava uma mulher que havia sido colocada ali para que as promessas de Deus se cumprissem em toda uma nação. E ali nós chegamos nesse versículo que alguns estudiosos dizem que desde o momento que ela chegou no trono até este versículo 14 do capítulo 4, passaram-se cerca de 4 anos. E a gente lê, parece que foi tudo logo, os acontecimentos foram todos muito rápidos. E Mardoqueu chegou para ela e falou o que estava acontecendo, o que havia sido editado contra o povo de Deus. Esther ficou com medo, Esther ficou preocupada. Já fazia um tempo que ela não chegava até a presença do rei. E naquela época, naquele tempo, para que o rei chamava as pessoas para falar com ele, mas ninguém podia chegar até o rei sem que ele tivesse chamado. E Esther falou com ele, olha, eu posso morrer se eu chegar até lá. E às vezes as preocupações tomam conta também da nossa vida. A gente vive num tempo diferente do tempo de Esther. As mulheres hoje já conquistaram muitos espaços, já conquistaram muitas coisas, mas a gente ainda continua numa situação complicada. São tempos distintos. E em razão das mulheres hoje terem conquistado alguns espaços, acha que pode fazer determinadas coisas porque já conquistou determinados espaços. E aí eu vou dizer a palavra que foi a palavra-chave para que as coisas se concretizassem na vida de Esther, para que as coisas se concretizassem na vida do povo de Deus, para que as promessas do Senhor se cumprissem na vida do povo de Deus. Quando Esther foi para o palácio, Mardoqueu chegou para ela e falou para ela uma determinada coisa. Esther já estava lá. Ela poderia simplesmente esquecer de tudo que aprendeu e não fazer aquilo que o primo ensinou. Mas Esther resolveu obedecer. Obediência, obedecer. Esta é a palavra que é a chave para que as promessas de Deus se cumpram nas nossas vidas. Naquele tempo foi necessário que Esther obedecesse e fizesse o que Mardoqueu pediu que ela fizesse. Aí as coisas deram certo na vida dela no palácio. Porque ele chegou para ela e falou, olha, por enquanto não avisa a sua descendência. Não avisa, mas Esther já estava lá. Foi escolhida por ele, era amada por ele. E poderia simplesmente esquecer o que o primo ensinou. Mas ela não esqueceu. Ela resolveu continuar obedecendo aquilo que ela aprendeu. Nos dias de hoje, no tempo em que estamos vivendo, se não seguirmos o que está escrito na palavra, se não obedecermos, não vamos conseguir ver as promessas do Senhor se concretizando na nossa vida. Porque no momento que as coisas se apertam, no momento que as coisas se estreitam, a gente começa a ter as nossas próprias ideias. Porque agora eu já tenho uma intimidade tão grande com Deus que eu não preciso nem mais perguntar, porque eu acho que eu já sei o que Ele quer que eu faça. E não é desse jeito que Deus quer que nós venhamos agir no nosso dia a dia. Independente do grau de intimidade que você acha que você tenha, você precisa continuar questionando ao Senhor o que você deve e o que você não deve fazer. E o Senhor tem colocado diante de você pessoas, e o Senhor também usou a irmã aqui para dizer que a bispa tem dado conselhos e ela tem ouvido e tem dado certo. E o Senhor também falou isso comigo. É preciso que você ouça os conselhos certos para que você possa agir.
E com essa situação das mulheres alcançarem espaços que antes não alcançavam, as mulheres, nós mulheres, muitas vezes estamos nos achando que já podemos fazer o que a gente quer. E o Senhor nos trouxe aqui nesta noite e disse para mim, fala para elas que não é do jeito que elas querem. Se não obedecer, as promessas não se cumprirão. Queria falar que tinha chave, né? Queria falar que tinha carro. Mas eu vim aqui para dizer o que o Senhor me mandou dizer. E isso que o Senhor está me mandando dizer é para sairmos daqui diferente da maneira que entramos. O Senhor não nos trouxe aqui para surrar e sairmos daqui, com as costas ardendo, e chegar lá fora, tropeçar e cair. Não. Quando o Senhor avisa, quando o Senhor mostra, é porque Ele quer dar o livramento. Existem pessoas aqui que acham que já estão num grau de intimidade tão grande que não precisam mais pedir conselho à sua liderança. Existem pessoas aqui que acham que já estão num grau de intimidade, já tem a coisa tão grande direto com Deus, que não precisa mais perguntar para o Senhor o que é para fazer. Porque acha que a sua criatividade é uma coisa tão boa, tão especial, que já está dominando tudo o que precisa ser feito. Mas o Senhor nos trouxe aqui hoje para nos dar esta correção e para dizer, olha, eu tenho muito para fazer na sua vida. As minhas promessas precisam ser cumpridas na sua vida. Mas você precisa obedecer para que essas promessas se cumpram. E ali no meio do versículo 14, vem ele e diz, olha o perigo. Mardoqueu chega para ela, vou dizer nas minhas palavras, né? Olha, você pode até não fazer. Nós temos o livre-arbítrio. Você pode até não fazer, você pode até não obedecer, você pode até não fazer o que Deus mandou você fazer. Mas o Senhor vai mandar livramento do outro lado. Mas tu e a tua casa perecereis. Difícil da glória. Eu entendo. Eu também tive dificuldades quando o Senhor falou assim ao meu coração. Então, é preciso, porque às vezes a gente não entende por que o barco está afundando, a gente não entende por que a gente está naufragando, a gente não entende por que as coisas estão difíceis. Mas o Senhor te trouxe aqui hoje para dizer para você por que as coisas estão difíceis. E é para você sair daqui e fazer diferente do modo que você tem feito. Aí você vai ver as promessas se cumprindo na tua vida. Porque o nosso Deus é um Deus que cumpre com as suas promessas, mas Ele não quer ver a sua casa perecer. E para que a sua casa não pereça, faça igual Esté fez. Ela resolveu obedecer. Ela resolveu e ela falou assim, olha, a coisa já ficou mais estreita para o meu lado. Não estava tão bom assim, não está tão tranquilo quanto eu pensava. E ela falou, olha, mesmo que eu morra, ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Ele está nesse lugar, é Ele que está falando comigo e com você. Esté falou, olha, que pereça eu, que eu morra, que eu pereça, mas o povo de Deus não vai perecer pela minha covardia. O povo de Deus, a obra de Deus não pode perecer por causa da minha desobediência. Porque quando eu obedeço, quando eu faço a vontade, quando eu cumpro a vontade do Senhor, eu consigo ter a pesca maravilhosa como Pedro teve.
O Senhor foi lá, segurou os peixinhos. Falou, olha, não vai para aquele lado. Eu não quero. Os peixes obedeceram. Passaram a noite toda pescando. E nada aconteceu. Eis que o Senhor chega, já quase ao amanhecer. Me empresta o seu barco. Me empresta o seu barco. E ele emprestou. Ele não sabia o que estava por vir. Ele não sabia o propósito, mas ele emprestou. E o Senhor fez tudo o que precisava fazer, falou tudo o que precisava falar. E o Senhor chegou para ele e falou assim, ó, bota o barco ali. Bota o barco ali, porque os peixinhos estão todos ali esperando você chegar. Senhor, mas eu pesquei a noite toda. Eu já lutei, eu já orei, eu já clamei, mas o tempo é o tempo de Deus, não é o seu tempo. Procura andar do jeito que Ele quer, que as promessas irão se cumprir. E aqueles homens fizeram o que o Senhor Jesus mandou eles fazerem. Olha, a embarcação precisa estar assim, ó. É desse jeito, é desse lado. Vira um pouco mais para cá. Não vai lá não, porque os peixes não estão lá. Eu é que sei aonde está a sua vitória, está dizendo o Senhor para você nessa noite. Não adianta andar conforme a tua vontade, segundo o teu querer. Porque a vitória está nas mãos do Todo-Poderoso. E para que ela venha para a sua vida, você tem que andar conforme Ele quer. E as promessas se cumprem. E ali Esther resolveu fazer a vontade do Senhor. E eu, na minha vida, esse é um versículo que eu costumo usar como regra na minha vida. Quando chega determinadas coisas para eu fazer, quando chega determinados convites, quando chega determinadas pessoas para que eu fale algo, eu paro para pensar e lembro desse versículo, dessa parte final, do versículo 14 do capítulo 4. Quem sabe não foi para isso que Deus te colocou aonde você está? Quem sabe não foi para isso que Deus te colocou aonde você está e você está querendo fugir da onde o Senhor te colocou? Quando vê algo à sua mão para fazer, a palavra do Senhor diz, faça segundo as tuas forças. Porque há um propósito do Senhor aonde Ele te colocou. Há um propósito do Senhor na família que Ele te plantou. Há um propósito do Senhor na igreja que Ele te colocou. Mas não está do meu jeito, não é do jeito que eu gosto. Mas não é do seu jeito, é do jeito do Mestre, é do jeito do Todo-Poderoso. É Ele quem tem o controle. E aí, todas as coisas que você for fazer a partir de hoje, quando vier algo, quando alguém chegar para você, faz isso assim na igreja, né? Faz assim na tua casa, faz assim na tua família. Para e pensa nesse versículo aqui, porque eu tenho meditado nesse versículo. E eu questiono. Às vezes é uma coisa tão simples que a gente precisa fazer, e a gente acha que é tão simples que não vai fazer diferença, pastora Flávia. Mas vai fazer diferença. Quem sabe não foi apenas para aquela atitude que Deus te colocou aonde você está. E a gente precisa fazer, se cumprir na nossa vida, a vontade do Senhor. E ali foi perguntado para ela, e ela falou, olha, eu vou fazer. Estejam em jejum, porque eu vou fazer. E Deus deu estratégias para Esther. Esse foi o tempo de Esther. E hoje nós estamos num tempo diferente. Nós não estamos mais naquele tempo que existia aquela matança, que existia aquele genocídio. Mas o povo de Deus conseguiu um escape através da obediência de Esther às coisas de Deus. E hoje nós estamos em outro tempo. Nós estamos num tempo do imediatismo. Nós estamos num tempo que a gente não tem mais paciência para esperar nada.
Nós estamos num tempo em que falou, eu rebato. Nós estamos num tempo que eu não levo desaforo para casa. E você foi chamada para esse tempo. Só que tudo isso que eu disse aqui não é coisa para você fazer. Você está num tempo que isso tudo acontece. Mas você não faz parte desta terra. Você não pode agir como as outras mulheres agem lá fora. Você precisa continuar obedecendo, porque apesar de estarmos aqui, nós não pertencemos a esse mundo. Você está vivendo num tempo em que as trevas estão dominando. Você não está mais num tempo de Esté. Uma atitude de Esté salvou toda uma nação. Uma atitude sua pode ser suficiente para toda a sua casa ser liberta. Uma atitude sua pode ser suficiente. Basta uma alma para você ganhar para Jesus, não precisa nem muitos. Mas às vezes, por um tropeço seu, por uma atitude que você deixou de cumprir o que está escrito na palavra, muitas pessoas deixam de conseguir as bênçãos de Deus por causa de uma atitude sua. Mas é só eu, não vou prejudicar ninguém. Qual é o problema? Uma atitude de uma única pessoa pode fazer toda uma família ser destruída. Mas uma atitude de obedecer, como Pedro foi ali e resolveu obedecer, vieram tantos peixes, que a obediência de Pedro fez com que muitas pessoas naquela praia fossem abençoadas. Foi Pedro que obedeceu, mas teve peixe suficiente para distribuir para todos que ali estavam e que viram Pedro primeiro lavar a rede sem receber nada. Mas eles perceberam, eles conheceram Jesus através da pequena atitude de Pedro. E eles conseguiram se alimentar daqueles peixes que era apenas para ele que obedeceu. E às vezes a gente pensa que uma atitude nossa errada não vai causar mal nenhum a ninguém. Mas se eu, porque a palavra de Deus diz que eu sou o sal da terra e luz do mundo. Aonde eu ando tem um refletor em cima de mim. Eu preciso andar e perceber que tem alguém me vendo, tem alguém me olhando, tem alguém procurando, alguns procurando encontrar um erro e outros procurando se espelhar em mim, porque eu tenho algo para dar. E um tropeço meu vai ser suficiente para muitas almas irem para o inferno. Um tropeço meu vai ser suficiente para uma família inteira ser destruída. Então, parece pouquinho, mas vale a pena obedecer. Que seja no pouco, que seja apenas no varrer aquele cantinho que foi pedido para você. Mas ninguém está vendo. Ninguém agradece. Eu canso de fazer, às vezes dentro de casa, né? Às vezes é a nossa casa. E às vezes a gente faz as coisas e parece que ninguém viu. Ninguém apoia aquilo que você está fazendo. Continua fazendo. Continua fazendo, você é diferente, você tem brilho, você não pode ficar emburrado por qualquer coisa. Você não pode perder a paciência como as mulheres do mundo perdem, porque você é diferente. Mas eu não tenho sangue de barata, né? Mas olha, foi um sangue que foi vertido na cruz por você, que tem um valor inestimável, e vale a pena incluir determinadas coisas, porque é o sangue de Jesus. E quando eu estou fazendo algo que desagrada o que está na palavra, eu estou invalidando uma morte tão maravilhosa na minha vida. Eu estou dizendo para o Senhor, para mim não prestou, para mim não serviu, eu vou fazer do meu jeito. Então, quando você resolver, você achar que vai tropeçar, que vai sair daquilo que o Senhor mandou você fazer, lembre-se da morte de Jesus na cruz. Vale a pena seguir o que está escrito na palavra de Deus.
Vale a pena obedecer. E quando você olhar, que conseguir ver tantas bênçãos alcançadas, você vai dizer, valeu a pena engolir tudo aquilo, porque hoje eu estou cantando o hino da vitória. Sem pensar, né, que vai cantar o hino da vitória e depois não vai ter mais problema, né, pastora Graça? Porque os problemas vão continuar vindo. Mas a palavra do Senhor, lá em Tiago, eu acho que eu marquei. Lá em Tiago, a palavra do Senhor diz, para essas pessoas que veem que as coisas vão piorando, que as coisas vão ficando muito difíceis, porque, como eu disse para vocês, a coisa vai piorar mesmo, vai ficar difícil mesmo. Mas lá no tempo de Esther, eu falei que ela seguiu, né, o que o Mardoqueu falou que ela seguisse. E aqui para o nosso tempo, o versículo que o Senhor me mandou dizer para vocês, está lá em 2 Timóteo, depois eu leio lá em Tiago, mas lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 12, 13 e 14. Esse é o versículo que Deus, né, nos trouxe para o nosso tempo, para vocês que foram chamadas para esse tempo. E na verdade, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições. Os homens maus e enganadores, porém, irão de mal a pior, glória a Deus, enganando e sendo enganados os maus. Quanto a ti, aí está a resposta de Deus para vocês que foram chamadas para esse tempo, para nós. Quanto a ti, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que estás convicto, sabendo de quem o tens aprendido. Não é para inovar. Não, é porque o mundo está diferente hoje, irmã Silvana. Permanece naquilo que você aprendeu. Mesmo que as pessoas olhem para você, mas é boba, né? Não tem problema não, eu estou fazendo o que o Senhor me mandou fazer. Porque quando Ele fala, Ele garante. Permanece naquilo que você aprendeu. E lá em Tiago, capítulo 1, versículos 3, 4 e 5, para as pessoas, porque eu me vi numa situação na minha vida, porque aquilo que a gente fala, que a gente prega, ou a gente já viveu, ou é a próxima prova, né? E o Senhor, né, Ele ou está nos preparando, ou a gente já passou por aquilo ali para que a gente possa falar. E eu, numa determinada época na minha vida, alguns irmãos aqui que sabem, né, caí em cima de uma grade, cortei esôfago, laringe, traqueia. Os médicos disseram que eu não tinha como sobreviver. Sobrevivi. Depois os médicos chegaram e falaram assim, tá muda, perdeu as cordas vocais, não tem como falar nunca mais. Falei. Estou falando, né? Todo mundo está ouvindo, graças a Deus, porque o Deus que nós servimos é todo poderoso, né? E aí, quando a gente vai ganhando muita bênção, a gente acha que está no patamar legal, né? Já estou no bom patamar, já tem bastante intimidade, né? E aí agora já está tudo ok. Como eu falei que Esther poderia ter pensado, como eu disse, o que a gente fala é porque um dia a gente viveu. Eis que, né, sou tomada de dores terríveis, terríveis. E quando eu, só para complementar, porque tem gente aqui que precisa ouvir o que eu estou falando, né? Isso aconteceu quando eu tinha 12 anos. Quando eu tinha 12 anos, que eu caí na grade, né? E cortei tudo isso. Faltavam 10 dias para eu fazer 13. E eu já estava bem, achando que agora eu ia sair pregando em tudo que é canto e que as coisas que iam acontecer era só milagre, porque eu era um milagre pessoa, eu sou, graças a Deus, continuo sendo, né? Um milagre. Só que aí, às vezes, a gente pensa que já está, né? Que não precisa ouvir mais ninguém, que já está tudo ok, que a gente está num patamar especial, né? Sou queridinha.
né? Eu faço tudo certinho, né? Deus já me livrou da morte, Deus já me restituiu a voz, agora só vai fazer maravilhas através de mim. Tem gente que pensa assim, né? E aí às vezes a gente pensa que o grau de intimidade está tanto que já chegamos num patamar que já está tudo bem. Aí é que está o problema. É aí o inimigo ele vai encontrando brechas para atuar na nossa vida, porque a gente quando pensa que está num patamar superior, quando a gente pensa que está muito bem, a gente descuida da vigilância. Então, a gente precisa estar o tempo todo em vigilância. E aí eu comecei a sentir dores terríveis, dores. Parei de andar. As dores eram tão fortes que eu não conseguia mais andar. E ali eu fiquei sem entender o que estava acontecendo. Como assim? Eu sou escolhida, queridinha de papai. O Senhor me livrou da morte, o Senhor me restituiu a voz, eu tenho tanta coisa para fazer ainda. E eu comecei a questionar com o Senhor. Eu comecei a falar com o Senhor. Para que me restituiu a vida? Que às vezes a gente pensa que pode botar o Senhor contra a parede. Alguém precisa ouvir isso aqui hoje. O Senhor não nos traz as memórias, as coisas à toa. E eu comecei a achar que eu podia questionar com o Senhor, porque eu já havia alcançado um bom patamar. Que eu não precisava passar por aquilo ali. Fulano faz tudo errado. Não acontece nada. Né? Mas é assim mesmo, fulano faz tudo errado. Acontece nada com fulano. Por que isso vai acontecer logo comigo? Me restituiu a vida, me restituiu a voz, e agora eu não ando mais? Para que isso? E aí o Senhor ele tem um amor, ele tem um carinho, podia me matar da mesma hora. Mas não, ele tem um cuidado, um jeito tão especial de nos tratar. Como ele está tratando aqui hoje, né? Está movendo os corações de uma maneira muito diferenciada e especial. E o Senhor me levou lá para a passagem de Ismael. Ismael, que era o primogênito, que não tinha culpa nenhuma das tratativas dos pais. De repente, vai para o deserto. E o Senhor chega para Abraão e fala: deixa aí. A sua esposa não quer ele aqui, deixa aí. Mas era filho. Era filho. Às vezes você tem coisas de estimação, às vezes até pecados de estimação que você não quer tirar do teu lado, que você carrega como uma mochila pesada nas suas costas, que te impede de viver o melhor de Deus na tua vida. E ali estava Ismael, e o Senhor falou: deixa ele ir. E o Senhor, quando eu passei por essa situação, que eu estava questionando com o Senhor, que eu tinha direitos, que eu era obediente, eu era uma filha muito obediente. Graças a Deus, continuo sendo. Né, pai e mãe? Estão ali. E eu era obediente e achava que podia reivindicar de uma maneira diferente, porque eu estava num bom patamar. E o Senhor disse para mim aquilo que eu não queria ouvir. Mas com todo carinho, Deus falou para mim e fala para você hoje. Cada um, ele trata de um modo diferente. Existem pessoas que vão precisar sair de perto de você para que você consiga viver o sobrenatural de Deus. Existem, né, pessoas que vão precisar, às vezes você vai precisar estar longe de alguém para que você consiga viver o sobrenatural de Deus, mas com seus olhos humanos você fala: por que foi embora? Eu não queria que fosse. Parecia uma bênção na minha vida. Mas às vezes o Senhor tira aquilo que parece ser bom para você. E às vezes até é bom mesmo. Mas Deus quer que aquela pessoa faça outras coisas em outros lugares. Ismael jamais teria prosperado se continuasse vivendo na tenda de Abraão. Ismael jamais teria prosperado se vivesse sempre à sombra do seu irmão. Foi preciso Ismael ir para o deserto para que Deus
Deus ouvisse a voz do menino, porque enquanto ele estava lá, do ladinho do pai dele, ele só queria aprontar, só queria fazer coisa errada. E a mãe dele deixou ele embaixo lá, no arbusto, porque não queria ver o filho morrer. Mas Deus chegou para aquela mulher: olha, eu ouvi a oração do menino. Eu não sei se o seu filho foi para longe e não está mais debaixo das suas asas. Eu não sei se o seu esposo saiu e não está mais debaixo das suas asas. Se você não está mais podendo controlar, porque a gente tem essa de controladora, né? Tem algumas mulheres que são assim, que acham que tem que estar tudo ali, ó, controlando tudo. E Deus às vezes precisa tirar as coisas das suas mãos, porque Ele quer agir e Ele quer fazer, e você, com o seu modo controlador, não deixa que as promessas se cumpram. E às vezes o filho vai lá fora, precisa usar droga, fazer coisas para ele ter as próprias experiências com o Senhor. E você está lá: eu não aceito, eu não quero. Você continua orando pelo teu filho. Mas você precisa saber que Deus precisa tratar dele de uma maneira que não é a sua maneira. E que se estiver dentro da sua casa, as coisas não vão acontecer. E às vezes Deus afasta um pouquinho, tira um pouquinho de perto de você, e você acha que Deus perdeu o controle. Não, Ele não perdeu o controle. Ele afastou para que as promessas dele se cumpram na vida dessa pessoa. E às vezes, por termos intimidade, achamos que só vai se cumprir se estiver ali do nosso lado. E às vezes é necessário se afastar para que as promessas se cumpram. E o Senhor me chamou ali no estreito e disse para mim: olha, você vai viver no deserto, mas eu vou fazer você prosperar no deserto em que você vai viver. E o Senhor me trouxe sua memória porque existem pessoas aqui que passam sempre por tantas lutas, por tantas provações, tantas dificuldades, que às vezes acham que está até fazendo coisas erradas. Não é possível. Senhor, onde eu errei? O que eu estou fazendo de errado, Senhor? Porque está tudo dando errado, aparentemente. Mas não. O Senhor continua com você e Ele diz assim: olha, Tiago 1:3. Vou ler 2, 3 e 4. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por provações. Que versículo difícil. O Senhor disse ele para mim e está dizendo para você hoje. Tende por motivo de grande alegria o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Então, olha, quando a dificuldade aumentar, quando as coisas ficarem mesmo muito difíceis, se alegre no Senhor, porque isso significa que a confiança do Senhor em você aumentou na mesma proporção. Quando a dificuldade, aí no dia que o Senhor falou isso comigo, quando eu estava lá no leito, que eu cheguei a ficar 3 meses sem andar, o Senhor falou comigo: ó, se alegra com isso aí. Se alegra pela provação, se alegra pela dificuldade. Porque a minha confiança em você é que aumentou. Então, se a palavra do Senhor diz que Deus não nos dá prova que nós não podemos suportar, quando passar pela dificuldade, passe a se alegrar na sua dificuldade, na sua tribulação, porque é o Senhor que está aumentando o grau da confiança dele em você. Isso não é porque você está fazendo errado, isso não é porque fulano se dá muito bem. Se fulano não tem passado por dificuldade, é porque fulano para o Senhor é um fraquinho. E para o Senhor, você que está na dificuldade grande, o Senhor vai continuar te fortalecendo, aumentando as dificuldades, porque Ele sabe que a sua força está ficando maior. Agradeça ao Senhor pelas dificuldades e pelas tribulações pelas quais o Senhor tem feito você passar. E aí as dificuldades vão aumentar, tá? Mas o Senhor vai continuar cuidando da sua vida. E você foi chamada para esse tempo. Esse tempo que você precisa aprender, que não vai ser igual lá no Esther. O seu tempo é diferente. O tempo de hoje do Senhor é: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo.
O tempo de hoje do Senhor é alegrai-vos nas dificuldades, alegrai-vos nas tribulações. O tempo de hoje que o Senhor diz para mim e para você, permaneça naquilo que você aprendeu e você vai conseguir viver o melhor de Deus na sua vida. Eu agradeço a oportunidade, fico pedindo ao Senhor, e pedindo não, eu sei que o Senhor falou ao seu coração, tratou com você de uma maneira como Ele tratou no meu coração, e eu creio que você vai sair daqui diferente da maneira que você entrou, obedecendo, porque sabe que a obediência vai fazer com que as promessas do Senhor se cumpram na sua vida. Amém. Glória a Jesus. Coloque-se de pé, querido, por favor.